Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de junho, sexta-feira. Celebramos a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E somos chamados a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. O fato de Jesus entrar no templo é raro. Os evangelistas dizem que Jesus foi lá poucas vezes, porque não concordava com o modo como as pessoas, os mestres da lei, os sacerdotes conduziam o templo, porque serviam do templo para comércio, para explorar os pobres, para fazer comércio e vender mercadoria. Mas como já era tarde, Jesus foi para Betânia com os 12. Jesus observa, mas percebe que não é hora de agir. Não está no tempo de agir. Ele então observa e reflete sobre o que deve ser feito. Nunca é bom agir de cabeça quente. Sempre é bom esfriar a cabeça e pensar com mais clareza sobre o que deve ser feito. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Jesus foi em tudo humano, menos no pecado. E a fome e a sede também estiveram presentes na vida de Jesus. Mas não só fome de alimento físico, fome de amor, fome de acolhida. E você pode se perguntar, mas por que Jesus, o evangelista Lucas fala de fome nesse momento, quando ele estava tocando no assunto do templo? É porque o templo não oferecia mais o alimento espiritual. O templo havia sido como aquela árvore seca, que se tornou local de comércio e que não alimentava a espiritualidade verdadeira, que não alimentava a fome de Deus do povo. De longe, assim como Jesus viu o templo, ele viu também uma figueira coberta de folhas e foi até lá para encontrar algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Assim como aquela figueira era bonita, era bela, com folhas verdes, mas não tinha frutos, assim o templo de Jerusalém era belo, era lindo, mas não produzia frutos de justiça, de oração verdadeira e de paz. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de bois. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Mas tinham medo, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então Jesus toma uma atitude diante daquela injustiça, diante de terem feito do templo um local de comércio, um local de lucro, de exploração. Jesus expulsa do templo os vendedores. Jesus quer purificar o templo. Jesus nunca foi contra a construção do templo, Jesus não foi contra os sacerdotes, ele somente os quis purificar para que pudessem cumprir verdadeiramente sua missão. É diferente questionar do querer destruir. Jesus não quis destruir o templo, mas somente aqueles que
faziam do templo um local de comércio. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontece. É o poder da fé. Quem crê, alcança. Quem crê, entende que ao pedir a Deus, já alcançou antes mesmo de pedir, pois infinita é a misericórdia de Deus, imenso é o seu poder. Por isso vos digo: tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Se queremos o perdão de Deus, devemos perdoar quem nos ofendeu. E Jesus fala do perdão na oração, pois a oração cura as feridas, a oração cicatriza as marcas da dor causada pelos conflitos. Somente pelo poder da oração se perdoa verdadeiramente quem nos ofendeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.